anunciado. Quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava Isabel e também era de uma família de sacerdote. Esse casal vivia a vida que para Deus era correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. E o anjo veio e disse: Que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada, o Senhor está com você. Porém, Maria ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar e admirada. Ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz a um filho e colocará nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Deus Altíssimo. Deus, o Senhor vai fazê-lo rei como foi o antepassado dele. O rei Davi, ele será para sempre. Sempre rei dos descendentes de Jacó. E o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo: Isso não é possível, pois eu sou virgem. E o anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parente Isabel está grávida, mesmo sendo idosa. Diziam que ela não podia ter filhos, entanto agora ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Maria respondeu: Eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que a senhora acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montuosa da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto: Você é a mais abençoada de todas as mulheres, e a criança que você vai ter é abençoada também. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando ouvi você me cumprimentar, a criança ficou alegre e se mexeu dentro da minha barriga. Você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse. Chegou o tempo de Isabel ter a criança, e ela deu à luz a um menino. Os vizinhos e parentes ouviram falar da grande bondade do Senhor para com Isabel, e todos ficaram alegres com ela. Quando o menino estava com 8 dias, vieram circuncidá-lo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, ia se casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia se casar, era um homem direito, e ele não queria difamar Maria, e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, o anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não temas de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você colocará nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: a virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e se casou com Maria. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirene era o governador da Síria. Então todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso José foi de Nazaré, na Galileia, para a região da Judeia, numa cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi se registrar lá, porque era descendente de Davi.
Então Maria deu à luz ao seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deixou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então o anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. E eles ficaram com medo. Mas o anjo disse: não tenha medo. Estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês. Ela será motivo de grande alegria e também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor, e será a prova. Vocês encontrarão uma criança enrolada em panos e deitada numa manjedoura. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém para ver o que aconteceu. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Eles foram depressa e encontraram Maria e José e viram o menino deitado na manjedoura. Então contaram o que o anjo tinha dito a respeito dele. Todos os que ouviram os pastores disseram. Ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava nelas. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia. Quando Herodes era o rei da tribo de terra de Israel, nesse tempo, alguns homens que estudavam nas estrelas vieram do Oriente. Glória a Deus, aleluia. Chegaram a Jerusalém e lhes perguntaram: Onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nasceu uma estrela dele no Oriente e deu-nos a adorar. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado, e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou: Onde vai nascer o menino? Em Belém, na região da Judéia. Pois o profeta escreveu o seguinte: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum e a menor entre as principais cidades de Judá, pois você será o líder que guiará o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E eles disseram. Depois os mandou em Belém com as seguintes ordens: Vão e procurem informações bem certas sobre o menino. E quando o encontrarem, me avisem para eu também ir adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho, viram a estrela, a mesa que tinha visto no Oriente. Ela foi diante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram as estrelas, eles ficaram muito felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e ofereceram presente: ouro, incenso e mirra. E num sonho Deus avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso voltaram para suas terras por outro caminho. E assim foi o nascimento de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Quero apresentar essa festa e estamos de vontade para fazer alguma coisa para Deus. Aleluia. Pedindo essa também. Mensagem do Natal. Dezembro é o mês de Natal, uma das maiores festas no Brasil. Mas quantos conhecem seu sentido verdadeiro? Para a maioria das pessoas, Natal tem a ver com festas, champanhe, panetone, peru ou chester, presentes, luzes e Papai Noel. Um Natal bem atual, mas bem distante do Natal da Bíblia. Para outros, Natal é sinônimo de confraternização
coração e de fazer as pazes, menos mal. Outros ainda preocupam-se em praticar boas ações, ajudar uma família necessitada ou alegar crianças carentes. No entanto, por mais nobres que sejam essas ações e bem intencionados quem as praticam, quando muito podem ser consequência de se ter entendido a essência do Natal. O que então é o Natal e qual o seu verdadeiro significado? O Natal bíblico e cristão é a comemoração do nascimento de Jesus Cristo, nosso Salvador. E tudo mais, por melhor que seja, só faz sentido se vier como consequências dessa comemoração. Por exemplo, dou um presente a uma família necessitada na época do Natal, como gesto de gratidão que Deus me deu. Alegro uma criança no Natal, porque Jesus Cristo é a luz do mundo. Perdoa o que me tenha ofendido e me reconcilio com alguém que me tenha desentendido, porque Jesus trouxe perdão e nova vida. Celebro o Natal e confraternizo com a minha família, sem esquecerem de que o nascimento de Jesus Cristo é a razão de toda a comemoração. Como você tem comemorado o Natal? Como vai comemorar o Natal esse ano? Você pode festejar, pode dar e receber presentes, pode até alegrar outros, mas que tudo isso seja porque você sabe que Jesus é o centro de toda a festa e a razão do Natal. Ele é o maior presente que Deus poderia ter dado para você e para mim. Tenham todos um feliz